Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Como eu tinha colocado antes lá no Story, né? Hoje é dia de dar uma lida no mapa numerológico e a gente verificar aí os números, um número kármico na realidade, da Anita Garibaldi, porque essa é a semana do aniversário dela. E eu já vou convidar a minha convidada para entrar. Deixa eu apertar aqui os botão para a Gisele entrar. Aqui, entrar ao vivo. Gisele está entrando. A Gisele Francioli Simeone é minha convidada hoje. Hello! Ah, Boa tarde, Prince. Boa tarde a todos e a todas. boa tarde, bem-vinda. Estava conversando com o pessoal Obrigada. quando tu entrava. Deixa eu baixar o som aqui um pouquinho, senão acho que Tá. depois interfere. Então, como estás em semana de comemoração da Anita Garibaldi? Então, eu estava ouvindo a história dela, foi segunda-feira, né? Dia 30 de agosto, comemorado o aniversário dela. Que Isso. interessante. É, eu já vou fazer o convite, ou abrindo já aqui a nossa conversa, falando de que eu fiz o mapa numerológico da Ana Maria Ribeiro da Silva, nascida no dia Isso é 30 de interessante. agosto de 1821. Eu tenho interesse especial em falar da Anitta, porque eu sou prima dela, estou na quinta geração. Olha só. E aí, pelo que a gente andou pesquisando na família, ela vem da família materna, então a gente não carrega o mesmo sobrenome, mas carregamos a história. E coincidentemente, quando eu fui ler o mapa dela, né? Isso já faz um tempo, a gente está com números parecidos. E é legal falar aqui, né, da questão da nossa ideia de falar das ordens do amor, da ancestralidade, né? O que que eu venho carregando dela. E a gente brinca que são as boas línguas que trouxeram essa informação para a gente, Gi. Eu já vou começando a falar de Uhum. que a gente não sabia que ela era nossa prima até uns 15 anos atrás, até uns 20 anos atrás. Olha só. E a gente descobriu, porque foi feito aquele seriado na Globo, A Casa das Sete Mulheres, e dentro do contexto era a Revolução Farroupilha, onde ela é uma das mentoras, né, da Uhum. própria embate, junto com José Garibaldi, né? Então se fala muito da Anitta, quando fala da Anitta, né, Anitta Garibaldi, eu fico pensando, cara, mas tem uma outra história dessa mulher. Tem a história de dentro que a própria família, eu não digo que rejeitou, mas deixou de lado, não incluiu. A gente não sabia. A gente soube porque vieram fazer pesquisas. O próprio seriado partiu de um doutorado, é uma tese de doutorado de uma gaúcha. E aí a Globo ela resolveu vir pesquisar aqui na região de Laguna, na região de Morro da Fumaça, quem eram os parentes, o que era verdade, o que dava para adaptar, né? E chegaram os nossos primos lá. E eles vieram até a gente para perguntar se a gente sabia ou lembrava de alguma Uau! coisa. Segredos de família, né? Quando eu for falar nessa questão das ordens do amor, faz muito sentido tudo isso. É, Né? E os desequilíbrios que isso pode causar, essas causar. questões podem causar. E faz tanto sentido quando eu leio a história dela que é contada, e aí eu fiquei aqui refletindo, né? A Anita Garibaldi é um arquétipo que ela incorporou, né? Enquanto aventureira, enquanto uma parte dela, né? Mas ela não é só essa aventureira, e às vezes eu fico olhando assim como que se coloca ela num altar também, se fala muito em empoderamento feminino, mas eu gosto de falar de que tem uma pessoa ali, né? Então, o arquétipo é uma forma de se expressar, mas aquela pessoa tem toda uma história e tem uma história da família. Então, é bacana, e a minha intenção aqui hoje, falar desse ponto de vista, do que ela carregava, os anseios, as vontades, segundo o que eu consigo ler hoje no mapa numerológico dela. E aí eu já vou falar a respeito dos números, assim, caracterizando mais a própria Ana Maria, né? Ela tem um número que a gente chama que é o número kármico, dentro da data de nascimento dela. Ela traz o número 14, somando o ano de nascimento, o mês e o dia,
ela soma o 14, que daí se transforma num 5. Então, esse 14, quando a gente fala que o número é 14, significa que ela vivenciou, num período anterior ao lugar dela de Ana Maria, muitos cinco sentidos. Era uma necessidade dela, através do corpo físico, vivenciar. Então, ela teve várias experiências, quaisquer que a gente possa imaginar. E essa força, quando ela vem nessa existência, 1821, ela traz a vontade de saber equilibrar e compreender como é que ela faz uso da liberdade dela. É isso que carrega o número dela. Eu vou acabar lendo aqui, porque eu fiquei bem emocionada hoje quando eu retomei aqui o assunto, e eu fiz algumas anotações para poder conseguir falar. Por quê? Porque eu também carrego esses números. Então eu me reconheço muito. Eu assim, cara, claro, é muito sentido, faz muito sentido. Essa vontade de viajar, essa vontade de conhecer, essa vontade de experimentar, vem. E eu tenho uma sobrinha que também carrega esse número. Então eu assim, cara, isso daqui é coisa de constelação familiar, pra gente falar. Então assim, E eu acho que uma fala. coisa interessante de tudo isso também, né, Príncia, é a questão de onde nós estamos morando e essa energia que a gente vem carregando também, né? Não só você por ter essa ligação muito mais forte, mas enquanto eu pesquisava sobre ela e refletia, né, sobre o que eu poderia associar aí com a constelação familiar, me veio Aham. também isso. Poxa, eu tava lá, ó, olha só, eu sou de Rondônia, e aí de Rondônia eu fui para a Ilha da Magia, que tem toda uma questão por trás, uma questão, né, mística também por trás de você ir para a Ilha da Magia, porque diz que você é convidado para ir para a Ilha da Magia, né? Então, de uma certa forma, eu fui convidada para ir para essa ilha que tem toda essa magia de fato. E aí depois eu saí de lá e eu vim para um pouco mais próximo, e eu estou bem próxima à Laguna, né? Bem pertinho aqui, eu tô em Garopaba, é bem pertinho de Laguna. E o meu trabalho hoje, a sede da escola que eu dou aula, que é o segundo trabalho, né? O primeiro é de terapeuta, o segundo de professora, é lá em Laguna. E eu já tinha tentado um outro trabalho para Laguna. E aí eu comecei a pensar, gente, tem alguma coisa ali. Tem alguma coisa ali que tá me chamando. E aí tem todo esse arquétipo que você traz, né? Que você fala da Anitta, então tem toda essa energia também ancestral. Não que eu seja ancestral da Anitta, mas essa força, toda essa energia que tem ali naquele ambiente, que tem ali na região, né? Para começar, a gente pensa em Santa Catarina, mas depois a gente vai afunilando um pouco mais ali em Laguna, aquela região, né? A energia que tem ali dessa mulher, de tudo o que aconteceu. Porque imagine só, a gente volta lá hoje e a gente olha a Laguna, qualquer cidade, a gente olha e a gente vê aquilo que está ali hoje. Mas as memórias que tem ali. E aí, quando a gente vai falar em constelação, né? A gente não carrega só as memórias, ou melhor, a gente não carrega só as informações biológicas, genéticas da nossa família, tem toda uma memória. Então imagine do local também. Então tem coisa aí por trás que eu quero analisar agora também. É interessante, né? Se parar para olhar o histórico da gente e compreender o que nos motiva, o que nos move, né? Se fala muito hoje qual é a minha missão, pensar no arquétipo de Anita Garibaldi, aí a gente está falando da aventureira, da guerreira, traz exatamente isso, assim, não é só a informação pela informação, mas como é que isso, eu, enquanto prima dela, como é que eu posso expressar e o que a gente sempre escuta na constelação, como é que eu posso honrar tudo aquilo que ela conquistou em 1800 para mim estar aqui hoje, por exemplo, falando. E podendo falar Uhum. abertamente de numerologia, que é um assunto também que ainda para muitas pessoas é coisa de bruxa, coisa de gente alternativa, né? E, infelizmente, para o bem e para a ignorância, ela traz ainda essa memória. E me chamou a atenção porque agora, na época que está todo mundo assim mais introspectivo, no sentido que cada um está vivendo, cuidando mais de si por conta da própria pandemia, é o momento que eu percebi que mais se falou dela, que se mais se noticiou a época do aniversário dela. Eu não tinha escutado noticiar a época do aniversário dela como está sendo noticiado, chegar a fazer encarte em jornal e tudo mais, né? E eu assim, caramba, Interessante.
é a ideia, de novo, né? Aquele estímulo, aquela energia, vibração da guerreira. Deixa eu acenar para o pessoal que está entrando, bem-vindos. Oi, oi. Adriane, bem-vinda. Então, a gente está falando aí da Ana Maria Ribeiro da Silva, conhecida pela maioria das pessoas como Anita Garibaldi. A gente está falando do arquétipo Anita Garibaldi que carrega. E eu, enquanto prima dela de quinta geração, o que eu vou sentindo e percebendo na minha geração, e eu entendo também a minha geração futura, porque a gente tem aí números muito próximos e muito parecidos. Isso, eu acho isso muito curioso, sabe, Gisele? Como é que se dá essas relações que a gente costuma achar que chegou aqui, estava tudo pronto, mas o que a gente traz junto, né? E de quem que a gente traz? E o que a gente aceita e topa trazer junto também, né? Porque é uma malinha, né? Uhum, A memória da sim, gente é um baú, né? justamente. A Anitta, ela veio, quando ela nasceu assim com uma energia muito de ideias, de muita vitalidade, isso era dela. E ela veio para assim, a força dela foi testada mesmo. E a força dela foi testada nessa figura feminina, porque ela vem com uma energia yang também. Ela traz uma energia, o nome dela traz uma energia yang, o próprio ar de Ana, ele traz uma força de independência, quase como uma necessidade de ela ser independente. E que é diferente hoje, que a gente trata a independência como deixar tudo à parte, não é isso. Hoje eu entendo essa independência, se a gente for traduzir, como autonomia. Ela tinha uma necessidade de autonomia, dela poder escolher e vivenciar, experimentar a vida dela, conforme ela entendia que ela dava conta e que ela podia. E aí foi onde que ela se aventurou, dentro desse espírito de guerreira, a fazer uma parceria com o Giuseppe Garibaldi, segundo casamento dela. A época era uma coisa mais delicada, né? Digamos assim. Não, imagine só, eles foram para Uruguai, né, depois de que várias coisas aí aconteceram, porque lá no Uruguai é que aceitavam a questão do divórcio e daí eles puderam casar lá. Gente, Novamente, isso imagine mesmo. só, 1800 e pouquinho. Tá logo ali atrás, É, onde a mulher ela não poderia se divorciar, onde não era permitido, onde, na verdade, até hoje, se for para olhar em cidades pequenas, é uma vergonha quando a mulher se divorcia, né? Tanto que por isso que muitas mulheres acabam ficando no casamento por causa dessa questão social também. Mas ela também rompeu com isso daí. Ela também foi uma mulher à sua frente para mostrar que não, o casamento não deu certo, não tá. E aí tem toda uma questão também, a gente não sabe até onde é ou não, né? Mas, por exemplo, um pouco da história que eu li é que aos 14 anos ela foi abusada sexualmente, ela denunciou e aí logo depois obrigaram ela a casar. Daí eu não casar. entendi se ela teve que casar com quem abusou dela ou se ela teve que casar com uma outra pessoa porque ela foi abusada, porque daí foi tirada a virgindade dela, a pureza dela. Essa parte da história eu não entendi. Mas é justamente nessa questão do divórcio que é interessante, né? Que ela precisou ir para um outro país para que ela conseguisse casar com o Giuseppe no segundo casamento dela, porque aqui não era admitido ainda. Né? A história que chega para gente aqui da pesquisa que eu já faço há algum tempo, né, que eu tomo atenção, Hum. é que a mãe dela, a família dela tirou ela da cidade dela e trouxe ela aí para próximo de Laguna, própria Laguna mesmo, e aos 14 anos, de fato, ela casou com um cara um pouco mais velho do que ela, né? Ela com 14, na época ele tinha 20 e tantos, ele era um sapateiro, um comerciante. Então, na realidade, foi uma forma de eles conseguirem arrumar a situação. Só que dentro do mapa dela, aparece que aos 14 anos ela ia ser impulsionada para ela poder, como se ela despertasse, assim, ela para a vida dela, o que estava Uau. acontecendo. Então, se não acontecesse desta forma, iria acontecer de uma outra forma. Ela, de qualquer jeito, aos 14, ela ia passar por alguma experiência, nesse caso foi do próprio casamento arranjado, né? É, e a própria família também, que na época não tinha recursos e condições, né? Uhum. Arranjou esse casamento para ela. E a partir de então, a segunda família dela foi a família do esposo, né? E que era um sapateiro que também pouco compreendia esse lugar da mulher, né? Que ela deveria estar ali para servir, ela não deveria estar ali para atender qualquer tipo de desejo dela. Ela estava, inclusive, para servir a família dele.
Então, de onde que eu sei até então da história dela é isso. Ela carrega, quando a Uhum. gente fala desse 14, sabe, Gisele, ela carrega muito a questão que eu acho bacana falar, que é muito confundido hoje, já que tu falasse da questão do abuso, é uma necessidade dela, por conta dessa vibração, de experimentar as coisas. Experimentar tudo pelos 5 sentidos para poder compreender o que que é a vida, o que que é a energia. Você imagina dentro de uma sociedade fechada, né? Um vilarejo, talvez aquilo que a gente pode interpretar aqui do abuso, uma curiosidade dela, uma necessidade de olhar vivo dela própria, eu estou falando da sexualidade enquanto energia, provocou no outro, assim como deve ter provocado a Giuseppe, uma curiosidade sobre ela. Só que naquela Uhum. época se entendia que se tomava e pronto, né? Sim. E aí vem de novo a questão de que ela vem. E olha só, dentro do sistema de crença dela, segundo o mapa numerológico, é que ela o sistema de crença dela é formado através da confirmação. Ela precisa, era uma necessidade da Anitta confirmar. Ela, e por indignação de algumas situações que aconteciam à época, ela já meio que, de uma forma assim, perspicaz, com inteligência, com sabedoria, ela já se colocava. Ela não era nesse sentido de afrontosa, né? Mas Uhum. era um sentido da energia mesmo que ela carregava, era dela isso. E aí vinha o Uhum. convite de ela precisar olhar muito os extremos, ela não ir ficar apática e nem também ser libertária como se estivesse vivendo o século XXI, porque nem no século XXI a gente está conseguindo, né? Que imagina lá Sim. na época em que ela vivia, né? No século XIX, né? Uhum. E essa questão dessa fortaleza, desse ir buscar coisas novas, de ser essa mulher à frente da época que ela estava vivendo, essa energia yang mais forte nela, isso vem muito do pai, aí quando a gente pensa em constelação, né? Do ir para o mundo, o pai que traz essa energia, né? Porque lembra, dentro de nós temos a energia masculina e a energia feminina, o yin e yang dentro de nós. E aí então nós precisamos dessa energia feminina da mãe, que é do cuidado, do zelo, da proteção, assim como nós precisamos dessa energia masculina do pai, que é de ir para o mundo, de desbravar, de viajar, de conquistar coisas novas, de ter planos novos, de saber se impor, de saber dizer não, de saber colocar limites no outro, né? E ela tinha isso muito forte. Então mostra também que essa presença do pai dela, dessa energia masculina do pai dela era muito forte. Então, né, a gente não sabe até onde aí, e também nem dá para medir o quanto que a gente toma ou não toma o pai e a mãe, porque a gente faz isso pro resto da vida, né? Não sou, por exemplo, não é porque eu sou constelador que eu já tomei meu pai e minha mãe suficiente. Todo dia a gente está tomando. Todo dia eu tô tomando um pouquinho deles. Mas aí quando eu olho para a Anitta, eu vejo muito forte essa energia, né? Eu vejo muito presente essa energia do pai dela. Que a gente tá. Pode falar um pouco mais quando a gente fala tomar o pai? O que é tomar o pai? Uhum. Tomar o pai vem nesse sentido de trazer essa energia masculina que está em nós, né? Porque nós somos 50% papai e 50% mamãe, né? E aí, quando, por exemplo, nós rejeitamos o papai, por exemplo, dentro de nós rejeitamos 50% de nós. E aí, quando a gente fala em tomar o pai dentro da constelação, é esse passo que a gente dá na nossa vida de olhar para esse homem, independente do que aconteceu, independente da forma como nós fomos criados, se nós fomos abandonados, se nós fomos rejeitados por ele, se não a criação não foi conforme aquilo que a gente acha que deveria ser, mas é a gente olhar para esse homem e admitir que esse homem nos deu o maior presente, que é a nossa vida, que se não fosse esse homem, nós não estaríamos aqui hoje. Então, tomar o pai é tomar essa vida, né, que foi proporcionada a nós através dele. Então, é honrar esse homem, independente do que aconteceu, né? Depois que a gente cresceu, mas é olhar para esse homem e concordar, não no lugar de passividade, não é aceitar, mas concordar com esse homem da forma como ele é. E aí sair do julgamento. Então, olhar para esse homem como essa pessoa que proporcionou você estar aqui hoje. Então, isso é um pouco do que é tomar o pai. É olhar para esse homem e dizer é.
Independente do que aconteceu, se não fosse você, eu não estaria aqui hoje. Então eu sou muito grata a você. E aí não é no sentido de submissão, não é nesse sentido de passividade, quando a gente concorda com o nosso pai. E é no sentido mesmo de parar de ficar brigando contra a realidade, porque dependendo da situação, tem alguns pais que a situação, né, que a relação é bem desafiante. E aí a gente fica brigando, porque a gente, enquanto a nossa criança interior, na verdade, né, nós, enquanto crianças, lá na nossa infância, idealizamos o pai de um jeito. Depois, quando a gente cresce, a gente quer que esse pai seja do jeito que a nossa criança idealizou. E aí a gente fica brigando contra a realidade, contra aquele pai que é aquilo que é, de fato. A gente fica brigando contra isso, querendo que ele seja aquela outra imagem que a gente criou dele, e aí vem os desequilíbrios, e aí vem os problemas. Não só na nossa vida, nas gerações, né, nos descendentes também, mas principalmente na nossa vida. Né? Então, muitas vezes a gente não consegue ir para frente no trabalho, a gente sempre está encontrando pessoas que vão nos menosprezar, pessoas que vão abusar da gente, pessoas que vão pisar na gente. A gente sempre acaba dizendo sim para o outro quando a gente deveria dizer não. A gente não consegue é, ter novos sonhos, novos planos, a gente não consegue sair do lugar onde a gente está. Por quê? Porque está faltando esse olhar para o papai, esse tomar mais um pouquinho dessa energia que vem do papai. E aí tomar essa energia é parar também, é sair desse julgamento que muitas vezes a gente fica e olhar de adulto para adulto. Né? Compreender que eu, no caso, a Anitta adulta, né? Ela viveu a história dela e você imagina se ela ficasse parada olhando para trás, né? Ou em conflito com as experiências que ela tinha sem um autoconhecimento, né? Porque quando a gente Uhum. olha para o mapa numerológico dela, um dos exercícios da Anitta Garibaldi é o autodomínio. E olha só uma coisa que eu tenho anotado aqui. Pede bastante para ela fazer o equilíbrio dela, pela experiência, entre a energia dela, a vitalidade dela e a criatividade dela. Pensando que ela era uma mulher com uma cabeça à frente do seu tempo, isso aparece também no mapa dela, que ela ocupa esse lugar. E especialmente em situações de injustiças, ela é chamada, mas para se colocar de uma forma a participar e resolver o conflito, não para ficar presa no conflito, botando mais peso no conflito. Então a gente pode Uhum. aqui aventar ou pode ficar aqui tentando imaginar que a partir do momento que ela sai do vilarejo dela, vai para a laguna, e ela vai vendo as oportunidades, tem esse caráter, né? Que aparece no mapa dela que o pensamento positivo, olhar as coisas de uma forma mais positiva ou de uma forma mais útil, auxiliou ela poder atravessar a história de vida dela. Muito embora ela tenha falecido aos 28 anos de idade, teve que ser abandonada, né, pelo José, porque eles estavam sendo perseguidos. Então, ela compreendeu também nessa escolha ali de que a história da vida dela era essa independência também fazia parte disso, de ela viver a vida dela e entender que a vida dele era a vida dele. Porque ele continuou, Uhum. ele casou de novo, né? Giuseppe Garibaldi, ele teve filhos, né? Não se tem notícias desse primeiro casamento dela, depois do que aconteceu, mas naturalmente ela não voltou mais para Laguna, como tu citou, ela foi para o Uruguai, do Uruguai ela se tornou uma cigana, né? Porque daí ela foi para Lages, aí se envolveu completamente na guerra mesmo, né? Na guerra de Farroupilha, Uhum. que tinha a ver com a divisão aí do Brasil, né, e Brasil Imperial, de que não estava recebendo impostos para pagar o sal, e teve uma briga aí entre o charque, na realidade a carne gaúcha, do Uhum. sal da Argentina e, se eu não me engano, do Uruguai, pela questão do Brasil Império, não se teve mais essa troca. Então ela se envolveu num contexto que aparentemente era extremamente masculino. Então, o Uhum. masculino dela, que tu estás falando, quando o meu entendimento de tomar o pai dentro dessa perspectiva de olhar para o mapa numerológico dela, diz também, conta ou revela para gente de que o tempero da alma dela acontece pelo equilíbrio dos extremos, de não ser tanto a vítima e também não ser uma pura heroína sozinha, né? E de que ela Uhum. precisa encontrar a verdade através da força da indignação. E isso pode trazer para ela mais sabedoria,
ela ganha experiência com mais sabedoria, com mais compreensão, compreendendo ela, o mundo dela em volta, através de uma palavra que a gente escuta bastante do perdão. Mas não é o perdão pelo perdão, é o perdão pela compreensão. Uhum. E colocar em prática, né? Porque muitas vezes a gente. E aí, dentro da constelação, a gente não fala de perdão, porque na compreensão do pensamento sistêmico, quando a gente pede perdão para o outro, a gente está se colocando maior do que o outro. E aí, então, quando a gente pega e coloca na prática, de fato, e aí o pensamento sistêmico traz que o melhor é a gente colocar em prática, muitas vezes nem você ir lá e pedir perdão para o outro é uma simbologia, é um ritual, que muitas vezes você faz da boca para fora, né? Aquilo não acontece de fato, você não coloca aquilo na prática de fato. Mas quando aí você traz, né, que ela coloca isso na prática, que ela tem essa energia, esse anseio, né, anseio de levar isso na prática, é de fato trabalhar essa questão desse perdão, né? É interessante pensar no perdão não como esse lugar de que eu tenho, eu posso perdoar porque eu estou julgando que você me fez o Uhum, mal, né? E a ideia do uhum, perdão que tanto é falada é por um processo, o que eu tenho, eu entendo hoje o perdão assim, é o ápice daquilo que eu tenho, enquanto compreensão, enquanto experiência, enquanto vontade também de viver uma forma de vida mais fluida, né? Mais liberta, a liberdade que a Anitta traz tem a ver com isso também é de que independente do que fizeram, eu tenho, por isso, a minha ideia de autonomia. Eu tenho autonomia de guardar dentro de mim ou experienciar é, é, o que está sendo posto e aquilo que a vida me impõe através das pessoas, eu posso fazer uma escolha, ainda que seja uhum, naturalmente, não é tão fácil quanto estar aqui sentada falando. Mas ter uma disposição para poder compreender que o perdão não é eu dar o perdão ao outro, mas eu olhar para mim, então, um domínio de mim mesmo, e compreender que a história de vida do outro é do outro, independente, né? No caso da história dela, ela passou por guerras, né? Ela passou por fome, ela passou fome. Ela não teve condição, ela perdeu filhos, ela perdeu uma gestação e 6 meses, e ela perdeu uma criança recém-nascida, né? Então, eu fico pensando, que heroína é essa que precisa passar por isso tudo? Que mulher é essa de que para poder ascender, que a gente bate palma hoje e coloca num pedestal, muitas pessoas fazem isso em nome do empoderamento feminino. O que é uhum, esse empoderamento desse arquétipo dessa mulher guerreira? Era uma necessidade dela diante da circunstância, né? uhum, Era uma necessidade dela de ela vivenciar a alma dela, vivenciar a missão dela. Quando a gente fala de numerologia em termos de alma e missão, a alma dela era regida sob o número 8. O que significa? Que na intimidade dela, independente de a família que ela veio, o contexto, o momento histórico que ela veio, ela tinha esse lugar de exercitar, ou quase uma necessidade, a liderança, a originalidade, realizar, materializar. O 8 ele carrega muito isso, assim, um lugar de poder. Eu posso. Mas não é esse poder que hoje a gente confunde muito de eu quero bater de novo nessa tecla do empoderamento, porque empoderamento não é eu tenho poder, eu faço o que eu quiser com o outro. Eu não coloco o superioridade. outro, eu não coloco o outro no lugar que eu acho que tem que ser colocado para mim me sentir melhor. É eu buscar Uhum, dentro de mim a força que eu tenho e fazer com que eu fique bem e que se eu puder contribuir, as pessoas que estão em volta também se sintam bem. E isso me traz muito, sabe, Gisele? Toda essa força que ela foi vivenciando, e eu que tenho como uma referência, eu sinto isso também. Muita indignação, muito. Porque esses lugares que a gente vai se colocando, ou as pessoas vão impondo, ou cobrando, que lugar que eu fico? Que poder que tem uhum, dentro de mim? Então faz todo sentido a autonomia para mim hoje, e faz todo sentido também a questão de eu olhar para mim e eu contar comigo, né? Eu não ficar no lugar. O que eu estou falando? Eu não ficar no lugar da vítima. E, uhum, sobretudo, dentro da minha família, quebrar padrões. Então, se eu uhum, tenho dentro de uma linhagem uma mulher como a Anitta Garibaldi, que ela traz a força na alma dela, do poder dela se colocar em alguém que tem um poder de materializar,
um poder de tomar cuidado também com a impulsividade, o que que eu faço com isso hoje? E é muito o que a gente estava, acho que, falando antes, né? A questão de eu me honrar. Então, quando a gente fala do Uhum, masculino, e quando fala de pai e mãe, nesse lugar que todo mundo tem um pai, todo mundo tem uma mãe, independente de como que se dá, a minha história de uhum, vida, ela passa por esse processo daquilo que eu trago dentro de mim também. E aí uhum. vira oportunidade, né? Sim. E aí, por isso que é importante, Príncia, nesse sentido, a gente entender sobre a nossa história, os nossos ancestrais, para a gente entender o porquê da realidade de hoje. O porquê É. que a Príncia tem esse desejo tão forte de quebrar paradigmas e padrões dentro da sua família. O porquê que a Príncia tem esse tipo de realidade hoje. Isso vem lá no sangue, está na genética, além da genética, está nessa memória comportamental da Príncia, né? Assim como isso está na nossa memória comportamental também. Então, por exemplo, tem pessoas que não sabem nem o nome dos avós paterno ou materno, né? Não tem, e eu estava até pensando, aí tem um porquê da pessoa não ter essa curiosidade de nem ir atrás. Tem também uma razão para isso. Mas o porquê que é importante de nós conhecermos um pouco dos nossos ancestrais, porque é conhecendo aquilo ou sabendo de um pouco, também não precisa saber de muita coisa, não. Tem coisa que é bom deixar. Mas é sabendo um pouco dessa história que os nossos ancestrais tiveram, né, para a gente entender. Então, é saber um pouco do passado para entender o presente, né? E aí, no presente, talvez modificar, talvez fazer um pouquinho diferente para que tenha um futuro diferente também. Para que tenha um futuro, não sei se melhor ou pior, mas um pouco diferente daquilo que foi. Então, muitas vezes, nós repetimos padrões. Repetimos padrões direto e a gente não percebe. E aí entra, né, na questão do pai e da mãe. A gente muitas vezes julga os nossos pais, mas quando a gente menos espera, a gente se pega tendo um comportamento igual ao do nosso pai e da nossa mãe, né? E aí, se a gente não entende o passado, a gente não vai entender o porquê que a gente tem determinado tipo de comportamento, porquê que a gente tem determinado tipo de crença, de forma de pensar hoje. Às vezes está ligado a isso que foi do passado, a essas histórias do passado. E aí, muitas vezes, nós precisamos olhar para esse passado, honrar esse passado, né? Uhum. Tomar, honrar, né? Honrar esse passado e dizer: eu honro você, meu passado. Mas me libere para que eu faça um pouquinho diferente. Me abençoe para que eu faça um pouquinho diferente. E aí, assim, a gente se desvencilhar um pouco. Não totalmente, a gente não consegue fazer isso. Mas se desvencilhar um pouco para desviar, criar um ramozinho aqui do lado desse caminho, para que a gente possa ir para o mesmo lugar, mas de uma forma um pouco diferente, por um caminho um pouco diferente. Que muitas vezes são coisas que a gente não consegue fazer se a gente não tem essa noção do nosso passado, se a gente não tem essa noção da nossa ancestralidade. Então, muitas vezes nós ficamos alimentando crenças, alimentando comportamentos e pensamentos que estão ligados a isso que passou, que já passou, a nossa ancestralidade. E às vezes essas crenças que a gente traz são crenças que, para esse passado, para essa ancestralidade, serviu. E foi muito bem, eles conseguiram se virar com isso. Mas talvez hoje, no presente, não me sirva mais. Talvez esse sapato não caiba mais em mim. Aí eu preciso comprar, eu preciso adquirir, eu preciso aumentar um pouquinho ali o número desse sapato para que possa me caber agora no presente. Mas se eu não entendo que teve isso no passado, muitas vezes eu não consigo fazer essa modificação aqui no presente, né? Eu tô te ouvindo, me vem assim aquela ideia da ordem do pertencimento, né? Uhum, Sempre que se nega, a gente está botando debaixo do tapete. Em algum momento que eu noto, né, dentro da minha família e dentro das famílias também que, enfim, de pessoas uhum, que eu tenho contato, é muito interessante isso. Olhar e honrar, porque em algum momento vai surgir. Se não for por mim, pode surgir por um uhum, filho meu, pode surgir por um irmão meu. A gente vem atendendo em mapa numerológico que a gente vê que quando não se tem esse entendimento de que aquela pessoa dentro da família, ela está trazendo na realidade uma vibração, uma forma de pensamento ou um comportamento que é para ser olhado para poder modificar, ou seja, a gente está falando de acolhimento, a gente está falando de inclusão, a gente está falando de aceitação.
E o aceitar não quer dizer que é concordar, né? Aquela velha história. Nem tudo eu preciso tolerar, mas eu preciso aceitar, porque a gente também não sabe a colheita, né? Essa ideia da colheita. Eu estou colhendo e os meus familiares também colhem aquilo que a gente vem plantando há muito tempo. E aí, para um outro pensamento, já que eu estava falando que a Anitta, dentro do mapa numerológico dela, pede para ela ter pensamentos úteis, pensamentos positivos, e não é aquele pensamento positivo superficial, sabe, Gisele? É aquele, então vai dar tudo certo hoje, eu fico aqui sentado esperando, eu não preciso me olhar, eu não preciso Uhum. criar um autodomínio. É um pensamento positivo que me ajuda a me colocar num lugar que eu consigo me olhar para quem está ao redor, olhar para os meus, se a gente pensar em termos de dimensão, né? Olhar um pouquinho maior, e aí ó, o senso de pertencimento, ele começa a ser verdadeiro. Porque, primeiro, eu Uhum. sinto que eu não estou sozinha. Segundo, eu vou encontrando pessoas e famílias e lugares que já passaram por situações similares e geralmente tende a agir de uma forma diferenciada. E aí eu vou criando essa sensação de que eu pertenço, ou aquilo que pertence a mim não está nada errado, só que precisa ser olhada, né? Às vezes uma Uhum. raiva guardada que eu às vezes nem vou falar de mim, eu não sei nem de onde vem um senso de indignação, eu tenho muito isso. Fico indignada com algumas situações, e aí quando eu olho para o mapa da Anitta, eu assim, gente, mas a gente está carregando isso há bastante tempo, eu estou querendo mudar. Essa Olha só. raiva, né? É um senso de, Uhum. chega a ser muita raiva, assim, um impulso da raiva de querer resolver as coisas. E por um mesmo caminho que eu vi no mapa dela, eu também estou entendendo que, do meu ponto de vista, o que eu ser sábia, ficar no lugar de sábia, primeiro, eu não quero ser a heroína que ela foi. Não tem essa necessidade, né? E respeito a história dela porque eu entendo o contexto que ela vivenciou. E, ao mesmo tempo, eu quero mudar que o meu lastro de compreensão das coisas e das pessoas do momento me deu uma liberdade de eu estar bem comigo também. E eu poder, dentro do Uhum. contexto de família, eu não estou falando só família, pai, mãe, não, eu estou falando de família, de humanidade, Uhum. às vezes é puxado, mas precisa compreender. E aí a ideia da compreensão, quando eu pertenço à família humana, é, me parece, eu vou me sentindo um pouco mais tranquila, sabe? Uhum. Talvez se a gente puder falar mais um pouco disso, do senso de pertencimento, Uhum. para auxiliar o pessoal que está escutando a gente, seja interessante, né? Sim. Quando você fala dessa questão de que você percebe que dentro do mapa dela tem essa questão da raiva e que você também percebe no seu, e é algo que vocês vêm carregando de muito tempo, eu lembrei da questão da ovelha negra. Né? A gente, Uhum. né, sempre na família tem a ovelha negra. A Anitta com certeza foi uma ovelha negra na família dela. E por que que ela foi ovelha negra, né? O que que a gente, dentro do pensamento sistêmico, né? A gente tem uma outra visão para a ovelha negra. Na verdade, a ovelha negra é aquela que está ali justamente com esse mapa aí que você falou. Com certeza tem no mapa dessas pessoas que são ovelhas negras da família. Com certeza tem no mapa delas que são pessoas que estão ali dispostas ou predispostas a fazer essa revolução, digamos assim, essas mudanças, a trazer essas mudanças, né, ali para a família. E aí, então, quando surge uma ovelha negra na família, na verdade, essa pessoa ela tá ali para mostrar, olha, tem coisas desequilibradas aqui dentro da família. Tem coisas que precisam ser olhadas, que não estão sendo olhadas, que foram excluídas, que não estão no lugar. E aí a gente entra dentro das ordens do amor, né? Então, Bart Hellinger, dentro dos estudos que ele foi fazendo e da organização da constelação familiar, ele percebeu que os sistemas familiares são regidos por leis, assim como a gente tem as leis naturais, né, as leis da natureza, o sistema familiar também os sistemas, né, são regidos por leis que ele denominou de ordens do amor, então leis sistêmicas, que é a ordem do pertencimento, da hierarquia e do equilíbrio entre dar e tomar. E aí, no pertencimento, que é isso que a gente já está falando, que você trouxe um pouquinho aí, é esse sentimento é, de inclusão, de incluir todo mundo. Todos pertencem, todos têm o seu lugar. E esse lugar deve ser respeitado, esse lugar deve ser olhado. Então, quando eu excluo a tia, talvez quando eu excluo a tia Anitta, que foi a prima Anitta, né? A A prima. prima Anitta
né? A gente exclui ela, exclui que essa mulher não é da família, a gente deixa ela de lado, a gente não conta para os próximos descendentes que ela pertenceu a essa família. Por quê? O que que tem aí? E aí, talvez surja uma príncia depois que vem com todo esse sangue, que vem trazendo toda essa informação genética, essa carga genética, que não entende muitas vezes o porquê disso, mas depois descobre que é prima, que tem esse parentesco com a Anitta Garibaldi, daí vai entender da onde que está vindo essa inquietação, essa raiva. Ela está trazendo lá da Anitta Garibaldi, da Ana, né? Da Ana. E vamos falar da Ana, porque daí tem uma outra questão dentro da constelação com relação aos nomes, né? Na verdade, o nome dela é Ana Maria Ribeiro da Ana Silva. Maria Figueira da Silva. Ribeiro. E aí, pelo Ribeiro, né? Aí, pelo que eu entendi, quem mudou para Anitta foi o Giuseppe. Talvez porque não sei se lá na Itália Ana é Anitta. E aí trocou, então, ele, né, talvez de uma forma carinhosa, a Ana, minha Anitta. E aí começou a chamar ela de Anitta e ainda acrescentou o sobrenome dele. Então, ela não é conhecida como a Ana Maria aqui do Brasil, a brasileira, é a Anitta Garibaldi, que carrega um sobrenome italiano que vem do marido e um nome de Ana que foi transformado em Anitta. Então, isso também, de uma certa forma, acaba descaracterizando ou tirando uma certa informação da real Ana. Da real Ana. E traz uma, não sei se máscara, né? Mais um outro personagem, mas o personagem é a Anitta, e por isso que você fala no início, né? Da gente, vamos olhar para Ana Maria em si, né? A Ana Maria, que é a mesma Anitta, mas a Anitta tem toda essa prerrogativa por trás dela, mas e a Ana Maria, né? Quem é essa Ana Maria? Quem foi o pai? Quem foi a mãe? Quem são os avós da Ana Maria, essa brasileira que teve toda essa história? E aí, nesse senso de pertencimento, então todos pertencem, nada pode ser excluído. Então, o que que aconteceu que essa Anitta, ou mesmo a Ana, foi excluída dentro da família? E não teve como ela ficar excluída. E olha só que é uma coisa, né? A Anitta Garibaldi é muito conhecida. Acho que talvez aqui no Brasil, eu não sei aqui na região sul, mas eu, na época eu estava em Rondônia e eu conheci a Anitta Garibaldi por causa da minissérie. Eu acho que foi por causa da Casa das Sete Mulheres, se eu não me engano, e aí depois, acho que como ficou em alta, né, na escola, nas aulas de história, a gente também, né, os professores trouxeram. Mas eu acho que foi principalmente por causa da minissérie, para mim, lá no norte. Eu não sei aqui na região como que é isso. Então, e isso é uma coisa que talvez, não sei, talvez ela era excluída aqui também, né? Talvez não era tão lembrada. Assim, apesar que Anitápolis é em homenagem a ela, tem o município de Anitta Garibaldi, tem várias ruas e vários locais aqui, né? Que chamam, que levam esse nome em homenagem a ela. Mas muitas vezes a pessoa local ela não é valorizada, mas sempre vai surgir um buscador ou uma ovelha negra na família que vai trazer. Ó, tem gente que está sendo excluído, tem gente na nossa família que pertence e não está sendo olhado. Então, no pertencimento, tudo precisa ser olhado. E aí, por exemplo, quando a gente pensa na Anitta, se fala, acho que de 3 filhos que ela teve, né? Com o Giuseppe. Ela teve 4, mais. né? Ela teve Mais? 4, uma gestação de 6 meses ela perdeu, e um menino também recém-nascido, com menos de 1 ano de colo, também perdeu. Então, mas é justamente isso. No que eu li, se eu não me engano, eram 4, que acho que um aqui no Brasil e depois 3 lá no Uruguai. Não falam dos abortos, o que eu vi. Não fala do aborto, que, né, com 6 meses não fala do natimorto. Isso é o que muito acontece hoje na sociedade. Ainda acontece, imagina naquela época, né, quando a mulher ela tinha um aborto, seja espontâneo ou provocado, isso não era olhado. E pertence. A partir do momento que teve a fecundação do óvulo e do espermatozoide ali, mulher do óvulo pelo espermatozoide, pertence a esse sistema familiar, tem que ser contado. Então, na verdade, a Anitta Garibaldi não teve 4 filhos aí, né, os vivos. Também teve esses outros 2, então ela teve 6 filhos, e talvez ela teve mais até, né? Então, isso precisa ser olhado. A memória também dessas crianças, né, que não puderam vir à vida, precisam
precisa ser honrado. E dentro da nossa família também, se teve aborto, se teve natimorto, se teve alguém que foi excluído, se teve alguém que foi assassinado, a memória também precisa, né, existir. E não que eu preciso lá ficar lembrando o tempo todo, mas dentro de mim eu preciso saber, eu preciso contar. Por exemplo, na minha família, nós éramos em 3 irmãos, né? Eu, Uhum. Hum. 2 abortos, o meu irmão, que faleceu, e a minha irmã. Então, eu, 2 abortos, meu irmão, 5. E nós sempre falávamos em 3, nós somos em três na época, né? E aí, depois que eu fiz constelação, eu entendi, não, tem mais 2 abortos ali. Entre eu e o meu irmão, que na época estava vivo, tem 2. Então, entre eu hoje e a minha irmã mais nova, tem 3. E essas pessoas merecem o seu lugar, essas pessoas não podem ser excluídas, porque se elas forem excluídas, vai dar BO. Ou vai dar BO na minha vida, ou vai dar BO na vida dos meus descendentes. Essas pessoas, esses irmãos que não puderam vir à vida na minha família, por exemplo, merecem um lugar no meu coração. Se eu não dou lugar, vai acontecer alguma coisa. Porque o sistema, as leis estão funcionando, assim como a lei da gravidade. Por mais que você não concorde que existe a lei da gravidade, ela está aí atuando, né? E aí, então, as leis sistêmicas também estão aí atuando. Então, às vezes, você tá na lama na tua vida e você não entende o porquê. Vai olhar, às vezes é porque tem aborto dentro da sua família que você não tá olhando. Às vezes você nem sabe, né? É, Mas você está conectado por amor. Você está conectado claro. a essa pessoa, É. a esse aborto, a esse natimorto que seja, né? É por isso que se coloca as ordens do amor, né? Porque o amor, ele não é a forma como cada um entende e vivencia o amor é individual, né? Mas o Uhum, amor, ele é, eu entendo o amor como uma energia, um estado de espírito. Então, o uhum, amor, às vezes, quando a gente inclui, e quer olhar para alguma situação, como tu estavas colocando agora, que a gente estava trazendo, né, dos abortos, é claro que eu não preciso fazer disso uma arena de embate, ou, né, agora, meu Deus, a minha vida. Não, a uhum, gente entender que dentro da perfeição da nossa família existe a imperfeição. Nem toda. E uhum, aí a perfeição ela serve para isso também, para a gente conseguir lidar com as imperfeições. Porque quando a gente está bem, a gente está bem dentro da família, tem depois uma certa maturidade, eu estou falando maturidade psicológica, emocional, depois com os filhos ou com os netos, tem situações que podem ser vistas. Né? uhum, E se isso vai auxiliar e ajudar a melhorar a vida de todos, ou seja, dar um upgrade no estilo de vida, no tipo de vibração que tem naquela família, a gente está falando de harmonia, né? Por que não? Né? Então, a coragem, justamente. antes de tudo, né? A coragem que a Anitta traz, eu acho que eu trago muito essa coragem dela também, de olhar para a família e dizer, não, eu era daquelas. Eu, eu sei que eu fui uma adolescente não muito fácil para minha mãe, porque eu perguntava tudo e queria entender por que determinadas situações ela se permitia passar. Hoje, naturalmente, eu compreendo um pouco mais, um pouco melhor, Uhum, né? E tu uhum. falando, eu já escutei várias vezes quando eu descobri que eu sou prima da Anitta, né? Foi literalmente uma descoberta. O pessoal olha para mim e diz: Ah, mas tá no teu sangue, então, né? Esse teu jeito aí de ser já vem da veia. Então muda a configuração, a característica, né? A ideia de eu pertencer, eu tenho um lugar. Se eu tenho um lugar, Uhum, deixa eu ocupar da melhor justamente, forma que eu posso. Dentro da minha justamente. imperfeição e dentro da perfeição de todo o sistema, eu sou bem dessas mesmo. Eu estou ocupando, eu estou olhando, não deixo passar. Vamos sentar e conversar, vamos ver direitinho o que está acontecendo aqui. Né? Uhum, E isso eu sei que assusta para algumas pessoas. Eu sei que tem momentos da família, momentos em um grupo que a gente faça parte, ou às vezes quando a gente casa também, ou está envolvida num relacionamento, tem essas energias que elas vão se intruncando. O casamento, eu entendo que é para isso, para a gente poder uhum, fazer o novo, fazer diferente, fazer melhor, né? As gerações de um pai, de uma mãe para o filho, eu sempre olhei para os meus pais com isso, assim, o que, que eu posso fazer melhor? Sempre tive isso, sabe, Gisele? E isso me auxiliou eu poder estar onde eu estou, podendo falar. Porque imagina, se uhum. essa informação também de descobrir que, sendo prima da Anitta, aí a gente está falando do pertencimento, e ela sendo ovelha negra, eu também muitas vezes me sentia ovelha negra. Então tudo começou a fazer muito sentido, sabe? Muito mesmo. Justamente, vem nesse sentido do pertencimento. É por isso que é importante a gente entender a história do passado, entender o nosso passado e não o nosso passado,
o que eu fiz há 2, 3 anos atrás, mas esse passado que vem dos meus ancestrais, para que eu possa entender hoje, para que eu possa encontrar o meu local, né? Para que eu possa sentir, não, agora eu estou em casa. Uma coisa bem interessante que você estava falando nisso daí, eu lembrei agora, o sentir-se em casa. Quando eu mudei para essa casa aqui, onde eu tô, em Garopaba, quando eu mudei para Garopaba de forma geral, eu senti um sentimento que eu nunca tinha sentido na minha vida. Nossa, agora eu tô em casa. Esse Olha é o que. meu lugar. Ah, Aqui eu senti isso. Eu não sentia isso lá em Rondônia, não senti isso no Acre, não senti isso nos Estados Unidos, não senti isso nos vários lugares de Florianópolis que eu morei, em Biguaçu, mas quando eu vim pra cá, eu senti, nossa, parece que eu tô em casa. E aí você ma- falando, eu lembrei agora desse sentimento, que é o sentimento de pertencimento, gente. É você se sentir pertencente àquele local, é você se sentir pertencente àquele grupo, àquela família. Às vezes, se você não se sente pertencente, é porque tem alguma coisa fora do lugar. Ou você não está no seu lugar, que daí vem para a segunda ordem do amor ou lei sistêmica, que é a hierarquia. Qual é o seu lugar dentro desse sistema? Né? Quem veio primeiro? Papai, mamãe, vovô e vovó. Vovô e vovó, papai, mamãe, depois você. E aí você está se comportando como hoje? Você está no lugar do papai? Você está no lugar da mamãe? Você é a mamãe da mamãe? Você está se comportando como mamãe do papai, se colocando no lugar dos seus avós? Onde é o seu lugar? Na hierarquia entre irmãos, você é o mais novo e você está ocupando ou querendo ocupar o lugar do mais velho? Você está carregando um peso que não é seu, você está fora do seu lugar, né? E aí vem para a terceira lei sistêmica, né? Ou ordem do amor. Equilíbrio entre dar e tomar. Como que está isso dentro das suas relações? Como que está esse equilíbrio? O quanto que você está dando, o quanto que você está recebendo. E aí é uma das dificuldades que a gente tem também de dar e melhor, de dar às vezes não, né? De receber. Quanto que você está tomando, está recebendo aquilo que veio? Quanto que você está recebendo, quando você está tomando, Príncia, essa memória que vem da Anita Garibaldi? O quanto que você está se apossando disso? Não é isso, eu sou parente da Anita Garibaldi. Trazê-la para o seu coração. Ela pertence, ela faz parte. Eu tomo você, é, Anitta, com toda a sua história, com toda a sua luta, eu te tomo. Eu não quero ser igual a você, eu não quero nesse sentido de ser essa heroína, mas eu acolho e eu tomo toda a tua história. E eu consigo entender o porquê que você teve essa reação, o porquê que você agiu dessa forma, né? Mas é uma decisão minha de fazer um pouquinho diferente, mesmo sendo prima da Anita Garibaldi, trazendo. Então, é pegar essas coisas boas, digamos assim, dela, essas características, e olhar, analisar o que eu quero e o que eu não quero. E muitas vezes, como a gente não tem noção disso, a gente tem dificuldade, porque o quê? Vem o peso. Vem o peso, poxa, mas se eu não agir dessa forma, se eu não pensar assim como minha mãe pensa, será que eu vou continuar pertencente? Será que eu vou continuar sendo filha da minha mãe? Se eu não ter essas atitudes, né? Assim como o meu pai, por exemplo. Na cabeça do meu pai, tudo que ele vai fazer, o meu pai deve ter uns 55 anos, por aí. O meu pai, na mente dele, se ele vai fazer alguma coisa, ele tem que conversar com o meu avô, hoje com o meu avô, com o meu avô antes. Aí na cabeça do meu pai, antes de fazer as minhas coisas, eu tenho que pedir permissão para ele. Antes de eu fazer as coisas, eu tenho que conversar com ele. E eu nunca, depois dos meus 17 anos, eu nunca mais, depois dos meus 17 anos, liguei para ele para perguntar: pai, o que você acha? Eu caso ou compro uma bicicletinha? Eu compro o carro assim ou assado? E meu pai fica puto da vida, desculpa a palavra, por causa disso. Mas é a crença dele. E eu respeito hoje, porque hoje eu entendo. Antes eu não entendia, eu ficava brava também, eu ficava puta também, de raiva, porque ele tinha esses pensamentos. Mas hoje eu entendo que esse é o pensamento dele. E aí hoje, depois de tomar essa partezinha dele também, que muitas vezes ainda, né, aflora uma certa indignação da minha parte, mas pai, esse é o seu pensamento, mas não é o meu. Me abençoe se eu fizer um pouquinho diferente. Isso é muito legal, né? A gente conversar com a gente mesmo. Me veio várias situações quando tu estava falando aí. Quando eu soube
dessa situação, dessa história, de uns 15, 20 anos para cá, que eu sou ancestral da Anitta Garibaldi, uma das primeiras coisas que eu pensei foi isso, cara, mas por que essa mulher passou pelo que ela passou, caramba, né? E aí, é claro, hoje, como eu falei antes, é compreensível. Aí nisso também me veio um sentimento assim, de até os 35 anos, acredito que foi mais ou menos a época que eu descobri que eu sou prima da Anitta, cara, a minha necessidade de ocupar o lugar de heroína no trabalho, dentro das relações, para os amigos, eu escolhi, eu não quero viver uma heroína e passar por esse sofrimento e ficar me bancando heroína porque é aceitável para os outros. Eu quase que fui, nesse sentido da história dela, uma anti-heroína. Eu disse, peraí que eu vou tirar esta capa, porque eu não vou atrás de Giuseppe nenhum, porque eu quero mais é viajar, estar na minha liberdade e fazer aquilo que dentro da autonomia, naturalmente. Eu tenho um senso muito, que eu entendo, de comprometimento e de responsabilidade. Eu me sinto muito Uhum, responsável pelo aquilo que eu faço. E se eu provoco alguma coisa, eu fico atenta para poder tentar corrigir de alguma forma. Então, essa é a experiência uhum, da vida, né? De materializar as minhas experiências. E uma outra coisa que tu me falasse, quando eu decidi que eu não era mais heroína da minha família, ou que sim, para eles, né? Eu sou ovelha negra e sou ainda em alguns aspectos, especialmente para minha mãe, eu entendi de que eu estava traindo eles. Eu estava traindo, uhum. sobretudo, a minha A má mãe. consciência. Boa E traindo, consciência, a má consciência, que a gente e, fala dentro da constelação. e traindo meu pai. Tu falando, eu lembro que o meu pai, eu lembro, porque a Anitta vem da linhagem da minha família paterna. E dentro da família paterna veio através da minha avó, né? Por isso que eu não carrego o sobrenome dela. Uhum, Eu lembro de ver o meu pai dando bênção para minha avó. Pedindo bênção, desculpa, pedindo bênção. Ele deve ter pensado em algum momento que a gente também deveria seguir, né, esse padrão de pedir a bênção, mas não fazia, o que eu quero dizer é que não fazia mais sentido, né? E ele exigia que a gente chamava ele de senhor. Então, a gente foi substituindo esse pedido de bênção, pedir bênção a ele, porque de alguma forma também é muito interessante isso. A gente trabalha, na minha casa, família de italiana, a gente trabalha há muito tempo desde cedo, o trabalho é um valor. Então, desde ter que cuidar ser responsável por cuidar da cozinha depois do almoço, não era uma condição, era uma obrigação, né? Então, as coisas também elas vão transmutando para o mundo e para as gerações que vão, porque a geração que vai vindo dentro dessa ordem da hierarquia, ela vai apontando também como é que pode ser diferente, como é que pode ser ajustado. Aí a uhum, justiça, eu acho que entra nesse lugar, sabe, Gisele? Eu não peço mais bênção, eu não exijo, no caso, que a minha sobrinha me peça a bênção, mas a gente tem um aspecto de sentar e conversar. Vamos conversar a respeito desse assunto, o que está acontecendo. E é tão legal isso, porque quando eu vejo hoje ela já está com 20 e poucos anos, 24, 25, gente, não, acho que ela já está com mais. Ela olha para mim e ela pergunta, tia, como é que tu estás? Então, olha que interessante o encontro de seres humanos dentro das leis de hierarquia, dentro das leis de pertencimento, e especialmente o que me toca bastante, eu precisei compreender o equilíbrio entre dar e receber. E isso é um exercício meu ainda hoje. O que, que é que eu uhum, estou dando, e eu estou dando, e compreender também, eu estou dando aquilo que eu posso, com o que eu tenho, né? Então, eu não me descabelo mais a heroína, né, para dar conta e poder oferecer, inclusive, aquilo que eu não tinha. Então, isso é muito importante. Nesse aspecto que a gente está vivenciando hoje, muito a individualidade, todo mundo querendo, muito eu, né? Estava conversando aqui com a minha irmã, que a gente está notando, assim, dentro da nossa área de trabalho, dentro do dia a dia, que é muito eu. Ah, eu e os meus problemas, eu não posso, eu tenho que tomar a vacina primeiro, eu escolho ir ou não ir. E está se esquecendo muito, que também é interessante, o que é o tal do coletivo? O que é tal da indivíduo? O que é o tal do empoderamento? E olha só, gente, não é só mulher que é empoderada, todo ser humano, todo ser vivente é empoderado. A criança é empoderada, uma pessoa idosa é empoderada. No entanto, a gente vive por conta de estar fugindo dessas leis que tu citaste agora, da ordem, né? Da ordem do amor. A gente estava falando de dar e receber, a lei do pertencimento, ou a da ordem da hierarquia. hierarquia. É que está todo Uhum, mundo desconecto. Então, a ideia, o convite, até acredito com a gente está uma hora já falando, é a gente se conectar, se respeitar e compreender que tem essa lei natural maior.
E a família que a Uhum. gente está não é problema. Ela, se a gente quiser que seja um conflito eterno, ela é, mas ao mesmo tempo, dentro dessa autonomia, eu posso escolher com um pouco mais de compaixão. Isso é amor. Isso é Justamente. família. Família não é aquela que a Uhum. gente. Eu fico muito curiosa também quando as pessoas, minha família, né? E eu fico olhando para aquele modelo de família que está funcionando ali, para aquelas pessoas naquela energia. E aí, ao tempo da hierarquia e ao tempo da ordem do pertencimento, ninguém nasce numa família e nada acontece Uhum. para ninguém que não esteja dentro dessa ordem. Então a ideia é, vamos parar de Justamente. reclamar, meu povo. Ninguém nasce brasileiro à toa. Ninguém nasce Aham. num lugar que nasce à toa. Pode mudar? Deve mudar. Pode reconsiderar? É obrigação nossa fazer diferente, né? Deixa eu ver Uhum. aqui. A Juliane está falando que a salvadora, ela mal recupera o fôlego e já quer salvar a galera. É esse o sentimento É minha mesmo. irmã. É tua irmã? E é o medo, às Aham. vezes, de sentir que está traindo, é o medo, às vezes, de sentir que, porque eu posso fazer diferente, eu não sei como é que é dentro da tua estrutura de família também deve passar por isso. O meu pai, por Uhum. exemplo, dentro dessa linhagem da Anita Garibaldi, ele foi o primeiro homem da família a se formar numa faculdade. Ele fez duas. Num tempo Uhum. que, né, e ele precisou pegar essa força da Anitta, por isso que eu estou falando dessa questão de todo mundo é empoderado. Eu entendo que ele pegou essa força da Anitta e ele foi para frente. Ele saiu da cidade dele, ele veio para uma cidade desconhecida, ele montou o negócio dele, ele foi o herói para ele mesmo. Então, isso eu Que respeito e interessante. valorizo, né? Uhum, que interessante. Ele pegou, com certeza ele herdou isso também lá da Anitta. Que a Anitta com certeza herdou lá do pai dela. E isso É. foi passando de geração em geração. Só uma observação quando você fala essa questão do empoderamento, né? Que é algo que eu percebo também que é muito forte. A gente fala do empoderamento e, novamente, quando a gente vai para o empoderamento, a gente se coloca, algumas falas é se colocar acima do outro. E aí, aquilo é aquilo. Quando a gente se coloca acima do outro, a gente está excluindo o outro. É. Então, quando eu falo que eu sou a empoderada no sentido de pisar em cima do outro, eu estou excluindo o outro. Quando eu vou para um lado, eu estou excluindo o outro lado. Quando eu estou no lado A, automaticamente eu estou excluindo o lado B. Né? E aí, novamente, se eu excluo, vai dar pepino. É, e tu falando, me vem uma memória assim que muitas vezes eu me peguei escolhendo do lado, não porque eu queria estar de um determinado lado. A mulher independente, né? Mas porque eu talvez queria estar oposto. Eu passei um bom tempo querendo ser diferente do meu pai e da minha mãe. Eu tinha Uhum, uma clareza, aquilo que eu não queria deles herdar. Mas eu demorei um tempo para poder compreender aquilo que era aceitável, que funcionava na minha vida, Príncia, e aquilo que eu quero fazer diferente, incluir, porque eu tenho entendimento que tem uma próxima geração. Né? E sim. dentro dessa história da hierarquia, o que a gente fala de uma palavra mais comum, e aí tu me corrige, eu sou o exemplo. Eu sou o exemplo para a Uhum. hierarquia, para a geração futura. Eu sou o exemplo Justamente. do meu Uhum, sobrinho. Eu não posso falar com ele uhum, uma situação e estar agindo de uma outra, isso vai dar algum tipo de conflito nele mesmo. uhum, Né? uhum, E ao sim. mesmo E tempo dependendo. compreender que ele pertence. Então, ele também tem um jeito. Gente, eu estou falando, mas é exercício diário. E compreender Uhum. que ele tem um jeito dele de lidar com as questões dele. É assim que a gente faz a evolução. Tanta falada também evolução, né? A evolução do ser humano. Eu compreendo por esse lado, sabe? Sim, justamente. E você estar no seu lugar de tia, daquela que veio primeiro, mas não que, porque eu vim primeiro eu sou melhor. E você que veio depois você é pior. Então é se colocar nesse local de, não, eu vim primeiro, eu tenho as experiências aqui, vamos compartilhar, vamos ver o que que dá para você usar, o que que não dá para você usar, o que que dá para eu aprender contigo, o que dá para você aprender comigo, então é nesse sentido, né? Então, para finalizar, eu já vi que é 14 quadros, tem que ir pra zumba. Tá. Fazer exercício, né, gente? Bom, é isso, né? Independente do que se você concorda ou não com as leis, elas existem, elas estão aí. Quando a gente não olha para elas, dá BO na nossa vida, dá algum problema. E outra, é importante a gente conhecer os nossos ancestrais, a nossa história, essa história que ficou no passado, para que a gente possa entender o nosso presente hoje e possa fazer, quem sabe, um futuro um pouquinho melhor, um futuro um pouquinho diferente,
né? Porque se eu não entendo o que aconteceu comigo lá no passado, não adianta eu querer entender o que está acontecendo comigo aqui no presente, porque tem muito resquício lá do passado, tem muita memória genética, assim como memória ancestral, memória comportamental que eu carrego, e se eu não sei o que é, aquilo que eu não conheço, eu não amo. Aquilo que eu não sei o que é, não tem como eu curar. O problema, se eu não sei qual é o problema, não tem como eu resolver. Né? Então, muitas vezes, olhar para esse passado, a gente vai entender algumas coisas que são situações, problemas, na nossa vida hoje, no presente. Mas se eu olho para esse passado, fica mais fácil para eu entender isso hoje. Né? É isso aí. E tudo que a gente está colhendo hoje, alguém plantou, nós mesmos plantamos, né? Então, eu te agradeço por ter aceitado o convite de vir aqui fazer uma live e conversar a Uhum, respeito da Anita Garibaldi, sobre esse aspecto da constelação das ordens do amor sim. e com ponto de vista também da numerologia. Para mim foi especial, é especial, porque eu vou me descobrindo e descobrindo cada vez que eu paro para ler a história dela. Abriu mais um tanto hoje aqui para mim também te escutando. Bacana quem esteve aqui com a gente. Se quiser deixar pergunta, depois eu vou deixar essa live salva. Uhum. Gisele Simeone, ela é consteladora familiar e eu sou a Prince Abelli. Me apresentei aqui como a prima da quinta geração da Anita Garibaldi e atendo numerologia. É bem importante esse autoconhecimento porque desvenda e coloca a gente no nosso lugar, em equilíbrio, né? E respeitando tudo que está na nossa volta, que acho que faz diferença na vida de todo ser humano. Grata, Exatamente. grata, Gi, grata para quem assistiu a gente Agradeço até aqui. também a confiança. Gratidão a todos que entraram. Beijos, Trícia, Beijo, beijo a todos vocês e até mais. Tchau, beijo, tchau. gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Até.